Olá a todos, que a paz de Deus possa estar junto de vós nos vossos corações, consolando a cada um segundo a sua necessidade, consolando a cada um segundo o seu desejo, e que Deus possa estar connosco em cada dia, nos nossos dias. Eu tenho uma breve meditação em João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17. Eu gostava de falar um pouco acerca do olhar de Jesus. João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E aqui vemos o ato da restauração de Simão Pedro, o ato da restauração quando Jesus lhe pergunta se ele o ama verdadeiramente. Claro que Jesus sabia que Simão o amava, claro que Jesus sabia o que estava no coração de Simão, claro que Jesus sabia o que é que estava na sua mente, mas Jesus quis ouvir da sua voz, quis ouvir da sua boca aquela resposta, ou a resposta a esta pergunta, se ele o amava. E eu gostava de começar falando sobre o olhar de Jesus, o olhar de Jesus sobre Pedro quando o negou. Nós sabemos que Jesus estava a ser levado para ser crucificado quando Pedro negou. Jesus estava a ser levado para aquela cruz quando Pedro negou e disse que não o conhecia e disse que não tinha nada a ver com ele. E naquele momento o galo canta e Jesus olha para Pedro. E eu queria que este momento servisse de reflexão para as nossas vidas, que nós sabemos e nós dizemos que Deus tudo vê, que Deus tudo sabe, que Deus tudo conhece, e que a cada momento da nossa vida Deus está olhando para nós, Deus está olhando para as nossas atitudes, Deus está olhando para as nossas respostas, Deus está olhando para nós e Deus sabe o que é que está no nosso coração, o que é que está na nossa mente, o que é que nós estamos a pensar, qual é o desejo do nosso coração. E Jesus sabia que Pedro seria um servo fiel, que Pedro seria um pregador nato da palavra de Deus, mas naquele momento teve aquela infelicidade de negar a Jesus. Naquele momento tropeçou e leva-nos também a pensar que nenhum de nós está imune, nenhum de nós não cai, mas todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós estamos sujeitos à tentação e a cair na tentação. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós estamos sujeitos ao engano. Mas mesmo assim, Ele está olhando para nós. Mesmo assim, Ele está com os seus olhos olhando para nós, à espera que nós possamos responder à mesma pergunta que foi feita a Pedro nesta hora. Simão, Pedro, tu amas-me? E esta pergunta também é dirigida para nós. E queria também relembrar aquela mulher apanhada em adultério, e quando ela é trazida perante Jesus e perante a lei ela tinha que ser apedrejada, mas Jesus sabia mais do que aquelas pessoas que estavam ali, e Jesus sabia que a intenção daqueles homens que trouxeram esta mulher apanhada em adultério não era de fazer justiça, mas era de perseguição. E Jesus responde: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E vemos que o olhar de Jesus é um olhar mais profundo. A voz de Jesus, a frase que Jesus dirige àqueles homens, os leva a pensar na sua vida, os leva a pensar que afinal nenhum deles tinha capacidade, nenhum deles tinha estatuto para acusar aquela mulher, para apedrejar aquela mulher, porque o olhar de Jesus vê mais além. O olhar de Jesus vê além daquilo que nós vemos, vê além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Quando Jesus
vê aquele paralítico no tanque de Betesda, aquele que pensava que não ia ter solução para a sua vida, aquele que pensava que ia terminar a sua vida ali paralítico naquela cama ao lado do tanque, porque não tinha ninguém que o lançava no tanque. Mas Jesus olhou para aquele homem e viu já um homem curado e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai. Não foi necessário ele mergulhar naquele tanque de Betesda para ser curado, onde tantos outros eram mergulhados para ser curados, porque Jesus está mais além. O olhar de Jesus está mais além do que o nosso olhar. As nossas necessidades, quando são entregues nas mãos de Deus, Ele já está a ver o fim, Ele já está a ver o momento da glória, Ele já está a ver o momento em que nós, tal como aquele paralítico, conseguimos andar com a nossa cama. O olhar de Jesus sobre o mundo antes do dilúvio. O mundo está corrompido, disse ele. O mundo está corrompido. E eu penso nos dias de hoje, o olhar de Jesus antes de uma pandemia, o olhar de Jesus antes de uma doença que afetou todo o mundo, uma doença que afetou todas as classes sociais, uma doença que afetou e ainda continua a afetar, independentemente do grau de escolaridade, porque cada um está vivendo a sua vida sem se importar e sem olhar para Deus. Que nós possamos entregar a nossa vida diante de Deus, que nós possamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E por fim, queria que nós pensássemos sobre o olhar de Jesus, sobre a minha e sobre a tua vida. O que é que Jesus, se nós estivéssemos neste momento perante Deus, o que é que nós iríamos dizer quando Ele olhasse para nós? Será que nós iríamos ficar contentes por o ter encontrado, por ter este encontro com Ele? Será que nós íamos ficar contentes porque tínhamos a nossa vida preparada para ter este encontro com Ele? Ou será que nós ficaríamos preocupados porque não tínhamos a nossa vida preparada, porque não estávamos prontos para ter este encontro com Ele? Fica este pensamento, que nós possamos ter a nossa vida pronta para ter um encontro com Ele, porque Ele está olhando para nós, Ele está olhando para a nossa vida. Os avisos são lançados sobre nós, os avisos são lançados sobre este mundo, e que nós não estejamos distraídos, mas que a nossa vida esteja diante de Deus, que a nossa vida esteja diante do coração de Deus, que a nossa vida esteja diante dEle, que nós possamos pôr a direção da nossa vida nas suas mãos, porque não há ninguém melhor para dirigir as nossas vidas que o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês e pensem nisto, porque vale a pena pensar nisto e Deus vos ama. Um grande abraço e um beijinho para todos.